Olá, seja muito bem-vindo. Sou Victor Hugo Neves, bacharel em Filosofia e terapeuta. Eu conduzirei você neste breve momento de reflexão. Hoje vamos conversar sobre um tema muito presente em nossas vidas: a procrastinação. Sim, aquela tendência de deixar para depois, de adiar o que sabemos que precisa ser feito. Talvez você esteja ouvindo isso justamente enquanto tenta fugir de uma tarefa incômoda. E tudo bem, é por um bom motivo. Mas será que a procrastinação é apenas preguiça? Ou será que ela revela algo mais profundo sobre nossa maturidade, nossa liberdade e até mesmo sobre o nosso modo de amar? Hoje, vamos refletir juntos sobre como a maturidade se revela, justamente no modo como lidamos com o dever, com o incômodo e com o tempo. E descobrir que fazer o que precisa ser feito pode ser um dos atos mais libertadores da nossa vida. Procrastinar é fugir. Você já adiou algo importante hoje? Ou esses dias? Talvez algo que saiba que precisava ser feito. Um compromisso no trabalho, no estudo ou em casa, por exemplo. Uma conversa que pode ser conflituosa. Um pequeno gesto de responsabilidade. A procrastinação é um fenômeno comum. É a expressão de uma tendência que temos, aquela tendência de fugir da dor e buscar o prazer. E se não for compreendido com profundidade, essa tendência começa a nos dominar silenciosamente, fazendo com que o prazer seja o nosso fim. Na superfície, parece apenas falta de tempo, cansaço, ou depois eu faço. Mas no fundo, muitas vezes é uma fuga. Uma válvula de escape para um momento de compressão, de alta tensão que estamos vivendo. Assim, fugimos de tarefas que nos exigem, fugimos de compromissos que nos responsabilizam, fugimos da dor de crescer. Costumamos chamar atitudes assim de atitudes de pessoas fracas, e realmente é essa virtude que se contrapõe ao vício da procrastinação, da preguiça, da impaciência, a virtude da fortaleza. Abro um parênteses aqui e explico brevemente o que é a virtude e como emprego esse conceito para nos ajudar a entender melhor a maturidade e, no caso, a procrastinação. Virtude é uma segunda natureza que busca aperfeiçoar a primeira. Essas tendências que temos. Me explico. Levando em consideração que faz parte da nossa natureza, essa tendência de fugir da dor e buscar o prazer, nós precisamos de uma segunda natureza. Precisamos da virtude, no caso, a fortaleza, para que eu me aperfeiçoe e haja de maneira diferente. Ao invés de fugir da dor e buscar o prazer, suportando a dor, eu conquisto um bem maior. Eu conquisto um bem que vale a pena. Quanto sofrimento está envolvido no caminho de uma pessoa, por exemplo, que busca uma ascensão profissional, porém de maneira justa, sem passar a perna em ninguém, com o ar desse caminho. Ou um exemplo mais simples, o quanto dói na nossa carne, no nosso corpo, na nossa alma, deixar o último pedaço de carne, de sobremesa, para uma pessoa que a gente ama. Bom, volto para a nossa reflexão com a citação de um médico, psiquiatra e professor espanhol da atualidade, chamado
Aquilino Polânio Lorente. O imaturo evita o esforço e posterga aquilo que exige decisão. O maduro enfrenta com serenidade o incômodo do dever. Aqui, podemos ver que a virtude da fortaleza, em certa medida, é condição sine qua non para a maturidade. Ou seja, sem ela, não é possível que nós atinjamos a maturidade. Sendo também aqui a procrastinação uma expressão desta fraqueza de personalidade. Enfim, uma atitude de imaturidade. A procrastinação não é simplesmente comodismo, é a fragilidade da vontade. Bem, a maturidade começa onde a fuga termina. Rudolf Allers nos ajuda a compreender que a maturidade tem tudo a ver com como reagimos às dificuldades. Para ele, uma personalidade madura não se mede pelo talento ou pelas emoções, mas por uma disposição interior constante. Abre aspas. A personalidade madura se caracteriza por sua prontidão interior em assumir tarefas difíceis. Fecha aspas. Essa é uma frase de Rudolf Allers que mostra que o que define o maduro, é sua prontidão diante do dever e não a sua preferência por fazer o que gosta. Isto é, a pessoa imatura, ela só age quando se tem prazer naquela ação, quando se deseja aquela ação. A pessoa madura, ela age porque sabe que aquilo precisa ser feito, é aquilo que ela deve fazer. E o mais impressionante é que quanto mais amadurecemos, menos adiamos e mais nos oferecemos, menos procrastinamos e mais servimos, encaramos até mesmo aquelas tarefas mais árduas do nosso dia a dia. Por exemplo, há um trabalho que exige, há uma missão que nos ultrapassa, que ao nosso ver está além da nossa capacidade. Mas a pessoa madura é capaz de encarar aquilo e fazer o seu melhor. Uma situação de amor que requer um sacrifício grande ali, deixar um pouco de si para que o outro ganhe, para que o outro viva, dar de si, dar seu tempo, dar sua inteligência, suas habilidades, dar para que o outro viva, para que o outro cresça com essa minha atitude. Enfim, uma vida que clama por sentido. E ao entrar no mérito de se fazer aquilo que deseja, é interessante de diferenciar dois conceitos de desejo e vontade. O desejo é aquilo que me atrai a um bem fácil, um bem próximo, aquilo que está perto de mim, aquilo que eu capto com os meus sentidos de forma imediata, que eu cheiro, que eu olho, que eu degusto aquilo. E a vontade é aquilo que me leva a cumprir com um bem árduo,
um bem que está distante, um bem que me custa. E seguir essa vontade, que é a disposição, que é a tendência da pessoa madura, é decidir, é deliberar sobre aquilo que é bom. Viktor Frankl escreveu, após sobreviver aos campos de concentração, abre aspas, o ser humano é aquele que decide o que será. Não é apenas produto das circunstâncias, fecha aspas. Frankl é muito claro aqui em colocar, por experiência própria, vivida nos campos de concentração, que o ser humano não está determinado por suas circunstâncias. Pois, apesar de suas circunstâncias, o ser humano, nós, cada pessoa, tem a liberdade de ter aquela postura interior a que referimos a Allers, de uma pessoa madura que encara aquilo que nos é imposto pela circunstância, mas com uma liberdade por decidir como agir, como viver, né? A liberdade humana é maior que o impulso, maior que o medo, maior que a vontade, né? Ou melhor, que o desejo momentâneo. A procrastinação escraviza, porque nos prende ao reino da emoção. Se eu não estou motivado, não faço. Se eu não estou inspirado, eu adio. Se é difícil, deixo para depois. Atitudes de maturidade. Isso não é liberdade. Isso é prisão. A liberdade verdadeira é agir com base no que é certo. Mesmo que os sentimentos, as sensações, o desejo, o impulso digam o contrário. E Luigi Giussani reforça esse ponto ao mostrar que o homem maduro é aquele que responde com verdade ao que a realidade exige. Ele diz, abre aspas, a liberdade se realiza na adesão ao verdadeiro, fecha aspas. Procrastinar é adiar a verdade do dever. Procrastinar é não aceitar a realidade tal como ela se impõe. E enquanto a isso, não está a nossa liberdade em alterar a realidade como ela se apresenta, como ela nos exige, como ela nos provoca. Mas a nossa liberdade está em como respondemos a essa exigência. Ou melhor, como devemos responder a essa exigência. Aí está a nossa liberdade. Aí está a maturidade. Procrastinar é não se conformar a essa realidade. É negar essa realidade e lutar contra algo que é um fato. E esse lutar me impede de me posicionar de maneira madura. Sendo assim, a maturidade é aderir a essa verdade com coragem e constância. E para finalizar, lhe faço um simples convite. Faça o primeiro passo. Talvez você esteja adiando algo hoje, talvez já há semanas, há anos. Essa reflexão não é para te culpar, te pesar ao olhar para o seu passado. Não, mas é para te chamar a olhar para o futuro. E em cada momento presente, em uma nova oportunidade que a vida lhe dá, escrever uma nova história, uma história diferente, uma história de uma pessoa madura, uma pessoa chamada à liberdade, à maturidade, à responsabilidade. Você não precisa fazer tudo hoje, mas pode dar o primeiro passo, porque o maduro
não espera a vontade chegar, ele age com clareza e com decisão. Faça o que precisa ser feito. É assim que a liberdade se torna real. Muito obrigado pela honra de ter sua presença até aqui. Se essa reflexão te provocou, te convidou a se aperfeiçoar um pouco mais, compartilhe com alguém que ame. Vamos em frente. Você e eu somos uma tarefa a ser realizada. Até a próxima.